Sobre essa crise do INSS, que seria um dos motivos apontados pela pesquisa para o recuo da popularidade ou da recuperação que estaria acontecendo na popularidade do presidente Lula, sobre essa crise do INSS, a Advocacia Geral da União pediu que o Supremo Tribunal Federal suspenda as decisões judiciais que obrigam que o Instituto restitua os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Essa é uma apuração do Caio Junqueira. Eu converso mais uma vez com ele. O que sustenta esse pedido, Caio? Vamos lá, Márcio. Bem interessante essa ação, né? Uma ADPF ali, uma ação que foi protocolada hoje pela Advocacia Geral da União, portanto pelo governo Lula III, respondendo a uma ação do Partido Progressista. Olha como as coisas estão muito interligadas, né? O PP, talvez aí dos principais partidos de oposição ao Lula, protocolou no dia 9 de junho uma ação questionando ali o próprio governo sobre as restituições, né? Por que o governo demora para restituir os aposentados que foram fraudados nesse escândalo aí do INSS. E aí hoje entra a manifestação da Advocacia Geral da União pedindo ali, tem uma petição bem longa, viu, Márcio? 77 páginas, em que ele coloca a seguinte tese. Primeiro, como há uma leva muito grande de ações judiciais Brasil afora, de aposentados se sentindo prejudicados pelo escândalo do INSS, pelos descontos associativos que foram feitos sem autorização, isso levou a uma enxurrada de ações judiciais, com uma enxurrada, consequentemente, de decisões e decisões liminares, que o governo entende, e isso ele diz nessa petição, que atrapalha mais do que ajuda o governo a organizar esse programa de restituição dos valores que foram cobrados indevidamente. Então ele pede a suspensão, ele pede que o Supremo Tribunal Federal, está com o relator ministro Dias Toffoli, simplesmente suspenda todas essas ações judiciais. É um argumento, uma tese questionável, né? Porque os aposentados foram prejudicados. O governo não tem ainda um plano claro e célere para restituir esses aposentados. Então a AGU vai até o Supremo Tribunal Federal pedir para que essas ações sejam suspensas. E tem um segundo ponto interessante também, politicamente relevante, que é um pedido da Advocacia Geral da União para que seja autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a abertura de um crédito extraordinário. Você vê como as crises estão todas conectadas, né? Justamente essa crise que a gente vem tratando do IOF, ela tem na origem uma dificuldade fiscal, uma dificuldade do governo Lula de ter recursos para cumprir as suas metas fiscais. E aí a Advocacia Geral da União, em meio à crise do INSS, são muitas crises, mas em meio à crise do INSS, pede, Supremo, eu preciso que você me autorize a abrir um crédito extraordinário, quase com orçamento paralelo, ali fora do regime fiscal, para ali na frente poder pagar esses aposentados. Ou seja, Márcio, interessante essa ação porque está tudo conectado. A crise fiscal do IOF com a crise do INSS, com a desaprovação alta do governo Lula, muito em razão justamente dessas duas crises. Muito obrigado mais uma vez, Caio Junqueira.